Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Permaneça aqui que Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vou repetir o texto que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olhamos nós para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e estamos aqui diante de um texto poderoso, um texto que nos fala sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, pois ele é o próprio Deus. Ele fala, ele ouve, ele tem vontades, ele age. Mais do que isso, ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Ele tem todo o poder. Ele estava atuando na criação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sem ele, nada poderia acontecer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi diz no Salmo 139: Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no mais profundo do abismo a minha cama, ali também tu estás. Porque não temos como fugir do olhar do nosso Deus, do nosso querido, amigo, maravilhoso Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser todo-poderoso. Ele não é a força ativa de Deus. Ele não é uma energia. Ele é um ser. Ele é uma pessoa que tem todo o poder, tendo os mesmos atributos do Pai e do Filho. Porém, a Bíblia Sagrada trata o Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, que o único pecado na Bíblia que não tem perdão é contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão diferenciado porque o Espírito Santo, a Bíblia diz para nós que nós não podemos entristecê-lo. E o Espírito Santo, sendo ele uma pessoa, ele fica alegre e também fica triste. Sendo assim, nós podemos entender que tanto podemos entristecer quanto podemos agradar o Espírito Santo. E hoje, Deus tem colocado uma palavra de urgência ao meu coração, para compartilhar contigo, falando aqui como agradar o Espírito Santo. Como agradar um ser tão poderoso, tão maravilhoso, tão santo, tão imenso, tão digno de honra, de glória e de louvor como o Espírito Santo. Em primeiro lugar, para agradar o Espírito Santo, nós precisamos aqui entender que não podemos andar na carne. E quando eu falo e refiro-me de andar na carne, é não andar praticando as obras pecaminosas que o coração muitas vezes coloca para praticar. Como, por exemplo, prostituição, pornografia, imoralidade, maldade, iras, pelejas, contendas, brigas, confusões, invejas, tudo aquilo que está registrado em Gálatas, capítulo de número 4, ou por que não dizer capítulo 5, versículo 19, que são as obras da carne. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Tanto que no contexto do texto em que lemos, diz ali: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção, e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Por quê? Porque tudo isso entristece o Espírito Santo. As obras da carne. Por isso que a Bíblia diz para nós que nós devemos andar no fruto do Espírito Santo, que ele mesmo produz em nós, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Isso é fruto do Espírito Santo em nós, agindo através de nós. E isso agrada o Senhor. Se então queremos agradar o Espírito Santo, precisamos mortificar os prazeres e desejos carnais. Todo aquele pensamento maligno que vem ao teu coração, diga: eu vou renunciar isso, crucificar isso em Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que eu possa agradar o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem como agradar-se com uma pessoa que fala palavrões, que contempla pornografia,
que anda mentindo, que anda fazendo imoralidades que desagradam tanto a presença do Espírito Santo quanto o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia nos fala que nós somos templos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo habita em nós. E a partir do momento que ele habita em nós, sendo nós templo do Espírito Santo, o nosso corpo precisa glorificar a Deus. Então não tem como eu usar os meus olhos para contemplar o mal, não tem como eu usar os meus ouvidos para absorver coisas ruins, não tem como eu comungar de coisas que desagradam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não compartilha com as obras carnais. Por isso que a boca fala de que o coração está cheio. E nós precisamos falar daquilo que o Espírito Santo tem nos enchido, da paz, da alegria, da bondade, do amor, da sua palavra, da sua presença. É isso que nós precisamos expressar. E se tem uma forma de agradar o Espírito Santo é renunciando todas essas obras malignas das trevas que desagradam o Senhor, para que possamos verdadeiramente agradar o Espírito Santo. É não andar na carne, mas andar no Espírito. Como a Bíblia Sagrada revela para nós, aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque se tem algo que desagrada a Deus também, é a bebedeira. A bebedeira de cerveja, bebedeira de vinho, bebedeira, irmãos, de cachaça, ou seja, entorpecentes, drogas. Tudo isso aqui está destruindo o teu corpo. Tudo isso aqui está lutando contra o templo do Espírito Santo. Vícios como cigarro está lutando contra o templo do Espírito Santo. Está pecando contra o templo do Espírito. Está entristecendo o Espírito Santo. Então, se queremos agradar a Deus, precisamos fazer ao contrário disso. Glorificar a Deus através do nosso corpo. Glorificar a Deus através das nossas mãos, através dos nossos lábios. Pastor, e como que eu glorifico a Deus? Como que eu agrado o Espírito Santo através dos nossos lábios? O contexto mostra para nós. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós de salmos. O que é salmos? Salmos são louvores, adoração. Você precisa cantar louvores. Você não pode ficar cantando música mundana. Você tem que cantar louvores que agradam ao Senhor. A Bíblia diz com hinos e cânticos espirituais. Enfim, a nossa boca precisa exaltar o Criador, glorificar o nosso Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo e estamos cheios da sua presença. A Bíblia ainda diz para nós aqui, salmodiando, ou seja, louvando de todo o vosso coração e dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor e Pai, agradecendo a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Vamos agradar o Espírito Santo. Pastor, como que eu posso agradar o Espírito Santo? Não andando na carne. Segundo, agradamos o Espírito Santo temendo a Ele. Atos 2,43, a Bíblia mostra para nós que a igreja primitiva, quando inicia, ela inicia cheia do Espírito Santo. Foram eles batizados no dia de Pentecostes, sendo tomados pelo Espírito, e agora, sendo eles cheios do Espírito Santo, eles têm temor de Deus no seu coração. E temor a Deus aqui, quando uma pessoa teme a Deus, essa pessoa respeita. Então o Espírito Santo, irmãos, quando a Bíblia diz que ele precisa ser temido, nós entendemos que ele precisa ser respeitado. Respeita o Espírito Santo. Não se dirige ao Espírito Santo como se ele fosse alguém comum, não. Ele é todo poderoso. Tem que ter cuidado para falar do Espírito Santo. Porque o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tome cuidado quando você se dirigir ao Espírito Santo. Você não está falando de uma entidade maligna, você não está falando de uma entidade qualquer, você não está falando de simplesmente um espírito qualquer, você está falando do Criador, do poderoso, daquele que criou as estrelas, o sol, a lua, daquele que criou o homem, daquele que criou tudo que os teus olhos veem e os teus olhos não veem, o ser mais supremo que existe, um Deus que a tua mente humana não consegue compreender o tamanho da sua grandeza. Por isso nós devemos temê-lo, respeitá-lo, respeitar no culto, respeitar da maneira como se dirigimos ao Espírito Santo, respeitar da maneira com que nós falamos do Espírito Santo e aquilo que falamos diante dele. Nós precisamos, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, temer o Espírito Santo. Pastor, como agrado a Deus? Se livrando e não andando aqui nas obras da carne e também temendo ao Espírito Santo, respeitando o Espírito Santo. Terceiro
Terceiro motivo, ou terceira forma de como aqui agradar o Espírito Santo é guardando a sua palavra. A Bíblia Sagrada mostra para nós lá em João capítulo 14, versículo de número 23, um texto que muito nos ensina sobre a relação que devemos ter com o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Guardou esse texto? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer agradar o Espírito Santo? Guarde a palavra dele. Mas ainda tem mais, porque a Bíblia diz assim: e o meu Pai o amará. Ele está falando, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando se guarda a palavra, o Espírito Santo habita em nós. Quando nós guardamos aquilo que Jesus falou, quando aquilo que o Deus falou para nós, o Espírito Santo está em nós, o Espírito dele está em nós. Por isso o texto diz aqui, viremos para ele, faremos, está no plural. Pai, Filho e Espírito Santo, faremos nele morada. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo habite em você, é preciso guardar a palavra dele. E o que é a palavra dele? É os mandamentos dele, é os preceitos dele, é aquilo que ele nos ensinou, é aquilo que ele nos colocou como doutrina. E quando eu falo de doutrina, aqui é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é a lei moral de Deus, é aquele que ele colocou para nós como regra, como fé, como conduta, como por exemplo, vários mandamentos que nós temos aqui, mandamentos morais, não matar, não roubar, não se prostituir, não mentir, enfim, tudo isso é a palavra de Deus sendo expressada para nós. E nós precisamos, eu e você precisa, aqui em nome do Senhor Jesus, guardar a palavra do Senhor. Praticar esta palavra verdadeiramente. Colocar essa palavra em nosso coração. Porque quando nós guardamos a palavra, irmãos, pode ter certeza, eu já vivenciei isso na minha vida. Eu posso afirmar para você que quando nós guardamos a palavra, quando nós damos guarida à palavra de Deus no nosso coração e respeitamos essa palavra, mesmo quando temos tudo para fazer ao contrário, a unção do Espírito Santo se manifesta em nós. Nós sentimos a graça de Deus. Quando você faz algo debaixo da autoridade de Deus, pautado pela palavra, a presença de Deus se manifesta. Por isso que tem cultos que são uma glória, porque pode ter certeza que a palavra de Deus está sendo obedecida, pregada com fidelidade, mais do que isso, está sendo feito algo de coração. Aí a presença de Deus se manifesta. Agora, muitas vezes, nós queremos cultuar o Senhor em desobediência, fora da vontade dele, fora daquilo que ele não pediu para fazer, com mágoa no coração, com rancor, com ódio, muitas vezes com os olhos contemplando o dia inteiro coisas que desagradam a Deus, falando coisas que desagradam a Deus, sem pedir perdão para ele, entristecendo o Espírito Santo, e aí queremos a sua unção. Tem como ter unção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, se nós desagradamos ele, entristecemos a ele? Não tem como. Nós precisamos agradar o nosso querido, maravilhoso Espírito Santo. Como agradar o Espírito Santo? Não desprezando os dons que ele nos dá. O Espírito Santo, quando habita em você, irmãos, ele começa a trabalhar na tua vida e através da tua vida. E para trabalhar através da tua vida, primeiro precisa trabalhar em você. E quando ele trabalha em você, aí então você pode pedir para o Espírito Santo os dons espirituais. Pedindo a Deus os dons, está lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, você vai encontrar ali o dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria, palavra de discernimento ali, ou o discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura, o dom de discernir os espíritos, até mesmo você vai encontrar o dom da fé, como falei para você, e tem vários dons como dom de línguas, variedade de línguas, interpretação das línguas. E esses dons estão disponíveis para mim e disponíveis para você. Esses dons estão disponíveis para a sua igreja, até que Jesus venha. Até que ele volte, os dons estão aí sendo disponíveis para nós. Você pode buscar, porque a Bíblia manda e exorta para nós, está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Buscai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Então busque os dons do Espírito Santo. Busque, porque buscar os dons é você mostrar que você deseja depender dele.
João 15:3, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Os dons do Espírito são ferramentas que ele nos dá, nos capacita para fazer a obra dele. Nós precisamos de capacitação do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, capacitados por ele, pregar na dependência dele, cantar na dependência dele, adorar na dependência dele, pastorear na dependência dele, fazer a vontade dele, debaixo da graça dele, até mesmo adorar, porque a Bíblia diz aquele que adora em espírito e em verdade. Nós precisamos, debaixo da glória do Senhor, estarmos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui não desprezando os dons. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quando a Bíblia usa a figura de não apagar aqui, não significa que o Espírito Santo ele vai ser apagado, porque ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas o sentido da palavra não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, traz aqui a ideia de relacionamento que pode ser apagado. É um relacionamento que pode ser interrompido. Então não faça isso. Não deixe que a presença do Espírito Santo saia da tua vida. Mantenha essa comunhão com Ele. Mantenha essa chama acesa. Avive o dom que está em ti. Continua falando com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, orando no Espírito Santo, falando com Ele, pedindo direcionamento em tudo aquilo que você for fazer. Até mesmo de pregar. Porque para pregar também precisamos, mesmo sabendo que temos que pregar a palavra de Deus, precisamos pregar na direção do Espírito Santo. Porque quando Paulo deseja ir pregar o Evangelho na Bitínia, Atos capítulo de número 16, a Bíblia vai nos informar que o Espírito Santo, irmãos, direciona Paulo para Macedônia, dando para ele uma visão de um homem, à noite, aonde que esse homem chamava e diz: passa a Macedônia, nos ajuda. Aquele homem ali, na verdade, estava sendo uma forma que o Espírito Santo estava usando para falar com Paulo num sonho de que o Espírito Santo queria eles pregando na Macedônia. Mais precisamente na cidade de Filipos, a primeira cidade a entrar na Europa. Porque a Macedônia nada mais era do que hoje é a Europa. E Paulo entra na Europa, Paulo entra na pequena cidade de Filipos e houve um grande avivamento naquela cidade. Uma jovem que era endemoniada foi liberta. Um homem que era carcereiro, funcionário público, foi transformado pelo poder da palavra, transformado pelo poder de Deus. Ele e a sua casa aceitaram a Cristo como Salvador. Você percebe que ali também, naquela cidade, irmãos, Paulo e Silas foram presos. E ali o cárcere se abriu quando eles cantavam hinos, quando eles louvavam a Deus, um grande terremoto veio, muitos presos foram libertos, o carcereiro aceitou Jesus, a vida dele foi transformada. Mais do que isso, uma mulher chamada Lídia, também vendedora de púrpura, nessa cidade de Filipos, foi impactada pelo poder de Deus, impactada pelo poder do Evangelho. E por que tudo isso? Porque alguém obedeceu ao Espírito Santo. Porque alguém foi sensível à voz do meigo e santo Espírito Santo, aleluia. E ali uma grande obra pôde ser feita. Há muitas coisas que o Espírito Santo deseja fazer. Há muitas coisas que Deus deseja realizar. Mas nós precisamos estar debaixo dessa presença, debaixo dessa orientação, sendo guiados por Ele. Porque Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador e o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, irmão, só nos mostra e só nos faz andar pelo caminho da verdade. Jamais o Espírito Santo vai mandar você fazer algo que esteja fora da verdade. Jamais o Espírito Santo vai pedir para você fazer algo ilícito. Jamais o Espírito Santo vai lhe colocar em situações que aonde o nome do Senhor venha a ser envergonhado. Pelo contrário, o Espírito Santo vai glorificar a Cristo. O Espírito Santo vai exaltar, irmãos, o próprio nome. No sentido aqui de exaltar a Deus. Porque Jesus disse: ele me glorificará. Então, se o Espírito Santo está em você, você precisa glorificar a Deus através das tuas obras, através das tuas práticas, através das tuas palavras, através do teu comportamento, através da tua maneira de ser, através da tua maneira de agir e reagir, tudo debaixo da graça do Espírito Santo. Eu preciso ser mais dependente do Espírito Santo. Eu preciso cada dia mais depender do Espírito Santo. Nós precisamos dele, porque ele é Senhor, ele é todo-poderoso. Paulo escreve, irmãos, aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo de número 3, Paulo vai dizer no versículo 17, que aonde está o Espírito, aí a liberdade. E o Espírito é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida.
e nós precisamos respeitá-lo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Então deixa aqui teu comentário, o que você acha disso? Você conhece já o Espírito Santo? Você quer conhecer mais o Espírito Santo? Deixa aqui teu comentário. Deixa aqui teu comentário que dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Se você já sentiu a presença do Espírito Santo. Deixa aqui alguma experiência que você teve. Conta aqui para nós que eu quero ouvir também. Amém? Vamos para frente? Como agradar o Espírito Santo? Nós agradamos o Espírito Santo quando nós aqui amamos o nosso próximo. Amamos o nosso irmão. Porque a Bíblia Sagrada registra para nós em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e versículo de número 12. Quero ler esse texto aqui com você. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, é um só corpo, mas assim Cristo também é. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Entendeu? Então, sendo nós um corpo e tendo o mesmo Espírito, nós precisamos amar o nosso irmão. Quando um crente mente para o outro, ele está mentindo ao Espírito Santo. Quando um crente, irmãos, começa a falar mal do outro, o Espírito Santo se entristece. Eu já ouvi vários pastores, pregadores falando, e eu posso testificar disso para você também, que se tem algo que entristece e rouba a unção, poderia até pregar uma mensagem no tema, ladrões de unção. Se tem algo que rouba a unção, é a fofoca. É falar mal de alguém sem esse alguém poder se defender. E se nós amamos o nosso irmão, nós não vamos ficar detonando ele. Eu sei que há momentos que você é tentado a falar mal de uma pessoa. Mas em nome de Jesus, entenda que naquele momento que você vai começar a querer falar, você precisa entender, o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está aqui agora comigo. Você crê nisso? Você crê nessa verdade que o Espírito Santo habita em você? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo número 32. A Bíblia diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia! Essa é a vontade do Espírito Santo. Que nós nos amemos, que nós sabemos e vamos saber amar o nosso irmão. Entenderemos que o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você, é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus! Como agradar o Espírito Santo? Nós agradamos o Espírito Santo quando nós damos liberdade para ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor, com S maiúsculo, Adonai, ele é Espírito. E onde está o Espírito, E maiúsculo, do Senhor, aí há liberdade. Quando o Espírito Santo está no ambiente, é diferente. Tem-se liberdade verdadeiramente e libertação. Não tem como o demônio ficar no lugar onde o Espírito Santo está. Se o Espírito Santo está verdadeiramente, o mal tem que sair. O mal tem que ser repelido. O mal tem que ir embora. Porque quando o Espírito Santo chega, ele traz libertação. Por quê? Porque ele é o dono da casa. E quando eu falo que ele é o dono da casa, o próprio Jesus vai dizer, irmãos, que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, a casa fica limpa, a casa fica adornada. Por isso, se a casa fica adornada, quem vai habitar ali agora é o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito. Porém, se essa pessoa não aceitou Cristo de verdade e a casa apenas ficou limpa, e não permitiu que o Espírito Santo venha para a vida dela, aí então, meu amigo, ele vai trazer mais entidades ainda. Ele vai trazer mais demônios ainda. E essa casa vai se tornar pior do que o começo. É isso que a Bíblia Sagrada mostra para nós. É isso que a Bíblia Sagrada registra para nós. Então nós precisamos se atentar aqui, que aonde o Espírito Santo está, existe verdadeira libertação. Você já é liberto? Você já é liberta? Ah, pastor, eu ainda tenho umas coisas que eu não sou liberto. Então deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração.
Deixa o Espírito Santo quebrar os laços que aprisionam a tua vida espiritual. Deixa o Espírito Santo tirar as amarras que te prendem e não deixam avançar. Glória. Ramandarabakasuriamdarai. Sharamandarabasubekanta-larabashai. O Espírito Santo está trabalhando através dessa palavra. E eu creio que Deus está rompendo muralhas hoje. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer falar contigo através dessa palavra. Compartilha ela com outras pessoas aí que precisam ouvir essa palavra. Como agradar o Espírito Santo? Nós agradamos o Espírito Santo tendo sede dele, desejo por ele, fome da presença dele. E quando eu falo que fome e desejo pela presença dele, eu preciso fazer você entender, irmãos, que Jesus falou para aquela mulher samaritana lá em João capítulo número 4. João 4, olha o que diz a Bíblia Sagrada para nós. Eu vou ler esse texto aqui para você, para que não fique nas minhas palavras. João capítulo 4, versículo de número 14. O texto bíblico diz assim: mas aquele que beber da água que eu vos der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Mais que isso, olha o que Jesus vai dizer em João capítulo de número 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que pode matar a tua sede. Talvez você procure satisfazer um vazio no teu coração em tantas coisas. Na prostituição, no cigarro, na mentira, na vaidade, no orgulho, em algum hobby de vaidade que não gera nada de edificação para você, em músicas, em coisas que desagradam a Deus, músicas profanas, quando eu me falo aqui. Então, tem muitas coisas que as pessoas tentam preencher esse vazio. Mas o que pode verdadeiramente preencher aqui é o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. E você sabe que você precisa buscar Ele. A Bíblia diz para nós em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Busque o Espírito Santo. Reconheça Ele da tua vida. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele agir na tua vida. Pastor, como agradar o Espírito Santo? Estou finalizando. Reconheça a tua fragilidade e teus pecados. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós erramos. Eu falho, você falha. Mas nós precisamos reconhecer essas falhas e pedir: Espírito Santo, me perdoa, me ajuda. Mora em mim, trabalha em mim, trabalha na minha vida, trabalha no meu caráter, trabalha naquilo que eu não consigo mudar. Faz por mim, Espírito Santo. Ajuda-me. Peça a dependência do Espírito Santo, peça a ajuda dele. Ministra hoje, irmãos, a palavra de Deus para você mesmo, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso reconciliar com Jesus, e o Espírito Santo está trabalhando ali na tua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo agir dentro de você, porque você é vaso de barro e precisa ser cheio da presença do Espírito Santo, cheio da glória dele, cheio da presença dele. Glória a Deus. Meus irmãos, eu finalizo essa palavra aqui, como está lá em Atos capítulo de número 19. A Bíblia Sagrada mostra para nós, Atos 19, aonde, irmãos, Paulo chega na cidade de Éfeso, e ali muitas pessoas não conheciam quem era o Espírito Santo. E Paulo, irmãos, começa a pregar para eles sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E hoje, eu finalizo essa palavra aqui falando com você. Você já conhece o Espírito Santo? Então busque conhecê-lo. Você já é cheio do Espírito Santo? Então busque ser cheio. Como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo hoje? Tem alguma coisa que está desagradando a Ele? Deixa Deus trabalhar no teu coração. Peça perdão para Ele. Amém? Que Deus seja glorificado na tua vida. Que o Senhor Todo-Poderoso trabalhe na tua casa, trabalhe na tua vida, trabalhe no teu coração. Que a partir de hoje a tua história seja mudada. Que a partir de hoje você tenha uma nova vida. Que você possa ouvir essa palavra não apenas como mais uma pregação que o pastor Willis está pregando. Que isso seria perder tempo. Não perca tempo. Pelo contrário, coloque essa palavra em prática no teu coração. E deixa Deus trabalhar.
Deixa Ele cuidar de você.